Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu convido você a nesse momento fechar seus olhos, a inclinar a sua cabeça, em sinal de consagração, a oração que nós vamos fazer nesse momento. Nós vamos entrando na presença do nosso Senhor, crendo na sua promessa. É o próprio Cristo que nos diz: onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei presente. E nós cremos, Senhor, na tua presença, diante de nós e em cada um de nós. Por isso, vai clamando agora, vai desejando em seu coração os dons do Espírito Santo de Deus e vai dizendo: Senhor, sopra sobre a minha vida o teu Espírito Santo. Eu quero, Senhor, nesse tempo viver uma maior intimidade com o teu Espírito Santo, Senhor. Derrama sobre as nossas vidas os dons do teu Espírito, ilumina, Senhor, os nossos caminhos. Sopra sobre o nosso lar, sobre a nossa família, o teu Espírito Santo, o Espírito que tudo santifica. Porque sem a tua presença em nossas vidas, Senhor, nada nós somos capazes de fazer. Por isso nós desejamos, Senhor, com todo o ardor do nosso coração, o teu Espírito Santo a conduzir cada passo do nosso caminho. Vem tocar, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, porque nós queremos não só acolher a tua palavra, mas colocá-la em prática nas nossas vidas. Por isso, nesse momento, meu irmão, eu convido você, minha irmã, a fazermos desse louvor a nossa oração a Deus, o nosso desejo, o nosso pedido, para que sejamos nesse momento, nesse tempo, cheios do Espírito Santo de Deus. Sopra em nós, sopra em nós, somos teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós, somos teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em teu nome. Assunto do dia. Participe dando a sua opinião. Simbora, povo de Deus, imbuídos dos dons, da graça do seu Espírito Santo. Hoje nós vamos falar sobre o papel da mulher na igreja, na família e também na nossa sociedade. Eu quero pedir mais uma vez que você siga, que você acompanhe o nosso programa. Lá no nosso Instagram é o @Fala Povo de Deus Oficial. Aproveite e também já se inscreve no YouTube do programa Fala Povo de Deus. O nosso YouTube é o @Fala Povo de Deus. Nós vamos saber então, conhecer um pouco mais sobre o papel da mulher na igreja, na família, na sociedade da nossa vida. Hoje é um dia muito especial, um dia de celebração, de reconhecimento e também de muita reflexão. Nesse 8 de março, Dia Internacional da Mulher, o programa Fala Povo de Deus traz um tema que nos convida a mergulhar na beleza e também na importância do papel da mulher na igreja, na família e na nossa sociedade. A história da humanidade, que é iluminada pela fé, nos mostra que Deus confiou à mulher uma missão única e especial: ser portadora da vida, guardiã do amor e promotora da justiça. Na Sagrada Escritura nós vemos exemplos marcantes de mulheres que foram protagonistas na história da salvação. De Sara Maria, de Esté a Maria Madalena, e ao longo dos séculos a presença feminina
continuou sendo essencial na vida da igreja e também no mundo. Hoje nós queremos refletir sobre essa vocação, esse chamado, destacando o papel fundamental que as mulheres exercem na evangelização, no lar e nos diversos espaços da nossa sociedade. Claro, nós vamos fazer isso com a participação de vocês, ouvintes, que enriquecem esse programa com as suas opiniões, os testemunhos e também as suas orações. Então prepara o coração, porque o Fala Povo de Deus está só começando, hein? O tema de hoje, como eu disse, o papel da mulher na igreja, na família e também na nossa sociedade. E para falar sobre esse tema, eu trago ela, a nossa irmã Maria das Candeias, ela que é jornalista, católica, esposa, mãe, também mentora de mulheres. Minha irmã, Deus te abençoe, seja muito bem-vinda. Bom demais ter você aqui na nossa bancada, viu? Amém, Felipe. Muito obrigada. A alegria é toda minha. É uma honra estar aqui, né, e poder falar sobre algo que é a minha vida, que eu vivo e que eu acredito que, de fato, é o fundamento de toda a sociedade, né? É a mulher que vive, que sabe, que conhece o seu papel, que habita, que é feliz, que tem uma vida leve, que constrói a sociedade. Vamos falar muito sobre muitas coisas hoje, mas quero já falar para você, mulher que nos ouve, você também, homem que nos ouve, manda, né, compartilha esse programa com alguma mulher que você conhece. Hoje, Dia Internacional da Mulher, né? Todo dia é Dia da Mulher, eu gosto de falar isso pro meu marido. Todo dia é Dia da Mulher, todo dia é Dia da Mulher que constrói, que faz a vida acontecer, mas hoje, de maneira particular, a gente para meditar. E aí eu quero fazer esse convite a você, mulher, né? Que hoje você, de fato, medite na sua existência. A gente vai falar sobre isso. Então, assim, me sinto muito honrada de estar aqui. Sei o quanto as mulheres vêm sendo confundidas, Felipe, muito confundidas, sobre, de fato, o que a mulher tem que fazer, o que a mulher não tem que fazer. A mulher tem que fazer isso, X e X, e a gente vai desmistificar muita coisa hoje, de uma forma muito clara, como eu gosto de falar, e de uma forma que todos possam entender para aplicar na sua vida e, de fato, mudar de vida. Vamos embora. Perfeito, valeu, agradeço demais a tua presença. Já vou lançando a enquete de hoje. O que torna a mulher uma presença tão especial e essencial no mundo? Quero que você responda pra gente. O que torna a mulher uma presença tão especial e essencial nesse mundo? Responda pra nós. Gabriel Correia, meu filho, bom dia. Deus te abençoe e te ajude a perseverar. Como é que o povo de Deus faz para fazer contato conosco, Gabriel? Fácil demais. Bom dia, Felipe. Bom dia, Candeias. Bom dia a você, nosso querido ouvinte. Olha, 3444-7979 é o número da tua participação. Hoje, neste dia especial, Dia Internacional da Mulher, um tema importantíssimo. E você vai, claro, contribuir também para a nossa catequese, para o nosso debate de hoje. 3444-7979. Para você, fora de Pernambuco, pelo site, aplicativo e YouTube, é só utilizar o DDD 81 3444-7979. Seguiremos juntos na nossa catequese de todos os sábados, aqui no Fala Povo de Deus, Felipe. Valeu, Gabriel. O que torna a mulher uma presença tão especial e essencial no mundo? Responde pra gente. Daqui a pouco a gente vai para a interação. Candeias, eu queria, antes de iniciar as perguntas focadas no nosso tema, muito embora isso seja um bom propósito, eu queria que você falasse um pouco da sua história. O que é que você faz, para que a gente possa posicionar o nosso ouvinte, né? Quem é que ele está escutando hoje, nessa manhã? Com que autoridade Candeias vem para representar esse corpo feminino? Eu queria que você trouxesse para cada um de nós, Candeias, um pouco da tua história, do teu testemunho, para que então a gente possa dar início oficialmente, digamos assim, ao nosso bate-papo. Eu vou resumir aí 10 anos, mais ou menos, de uma forma rápida, conforme eu conseguir, né? Mas eu vou começar fazendo um detalhe sobre a minha vida, né? Eu nasci e a médica disse que eu não tinha vida, que eu estava morta. E houve uma complicação, eu demorei a nascer. Na época não tinha balão de oxigênio, tinha, mas estava quebrado. E minha mãe fez uma promessa para Nossa Senhora das Candeias. Minha mãe é uma mulher ainda de muita devoção. E meu nome era Marília Gabriela, enxoval, tudo pronto. E ela prometeu a Nossa Senhora que se eu sobrevivesse, eu seria dela. E não me chamaria mais Marília Gabriela, mas Maria das Candeias. Ali, ela ouvia a minha voz, né, o meu choro. O choro tão esperado e que eu não chorei por muito tempo, enfim, quando a médica disse que eu não tinha vida. E, com certeza, estava traçada ali a minha missão. Quando ela disse que você não tinha vida, você ainda estava no ventre? Não, já tinha saído. Já tinha saído. Completamente roxa. E a médica disse que eu não então tinha você vida, estava tinha morta. batido. Assim, eu tô falando literalmente como minha mãe conta a história, claro, né?
para que eu tentasse chorar, para que eu tentasse E ter nada vida, acontecia. e nada acontecia. Chegou uma hora, a médica chegou comigo para minha mãe e falou: sua filha não tem vida. E aí minha mãe, que já vinha de um aborto, uma gravidez psicológica, desejava muito gerar uma vida, ter filhos. Ela, na hora, se valeu com Nossa Senhora, como se diz as pessoas no interior, eu sou do interior, né? E Nossa Senhora, com certeza, né, clamou a Deus por mim. E ali sabia que a intercessão dela mudaria a vida de muitas mulheres, porque mudou a minha vida e, de fato, transformaria a vida de inúmeras mulheres, né? Hoje eu sei que essa é a minha missão, uma das minhas missões, né? Além da minha família, de santificar o meu lar. Eu vim a ter complicações com a asma, lá depois Nossa Senhora me deu uma grande graça de cura de novo, e eu sou curada de asma, e asma não tem cura, as pessoas sabem disso. Enfim, esse é só um adendo que eu gosto muito de trazer, porque Maria, ela é a mulher por excelência. E assim, se nós não tivermos essa visão, é muito difícil, Felipe, da gente conseguir viver, porque nós precisamos olhar para Nossa Senhora, e as mulheres aí que me ouvem, muitas vezes na sua casa, quando você não quer cumprir com a sua missão, quando você quer lamuriar, quando você quer reclamar, quando você quer murmurar, você precisa sempre olhar para Maria e pensar: o que Maria faria? Isso partindo do princípio da mulher, né? Que eu falo muito, eu tenho autoridade de falar sobre a mulher, porque eu sou mulher, vi a transformação na minha vida. Com os homens aí né? Já não tenho mais tanta autoridade. Mas aí passou-se a vida, eu cresci, vim morar no Recife, eu sou do interior do Ceará, de uma cidadezinha chamada Jaguaribe, uma cidade pequenininha. Vim morar no Recife aos 17 anos, estudei, fiz faculdade de jornalismo, e eu fui para o mundo, Felipe. Eu fui católica, batizada, crismada, mas infelizmente, hoje, nós não temos, que bom que você está aqui, vocês pais sabem, catequizem seus filhos. Sim. Eu fui catequizada, mas o mundo me levou. Era muito bonito, essa teoria, todas essas questões. Então, eu fui para a balada, fui para o mundo, fui ganhar a vida. E aí, assim, fiquei, né? Sou jornalista por formação, trabalhei como repórter de televisão, morei em Fernando de Noronha, e lá, enfim, vivi muitas coisas. E chegou uma hora, Felipe, que a minha vida se esvaziou muito. Aí é onde entra a minha experiência com Deus. Assim, não sei se você já precisou, né, sofrer para voltar, né, ou se de repente foi guardado como Santa Teresinha em casa. Mas, enfim, fui lá para o fundo do poço, como eu falo, fiz uma oração rápida. Por dias eu fazia essa oração: Mãe, me ajuda a amar Jesus. Jesus, me ajuda a amar Maria. E ali eu fui parar em uma experiência com Deus, que mudou a minha vida para sempre. Eu tinha 30 anos, sentia um vazio profundo, porque, de fato, eu era muito, como muitas mulheres, inclusive você que me ouve, né? Você deve pensar: será que você está, de fato, cumprindo a sua missão, sendo quem você nasceu para ser? Porque a mulher, Felipe, que vive, que é encarnada na sua vida, ela vive de forma plena, mesmo com todas as suas cruzes, mesmo com todas as suas lutas. Mas eu não vivia. Porque me venderam uma ideia de que eu teria que ter tudo, e e que eu poderia sair com qualquer homem, e e que isso que era liberdade, isso não era liberdade nada, isso era uma prisão. Sim. E assim, eu vivi por muito tempo, né? Resumindo muito a minha história de conversão. E aí, depois, eu mudei de vida. Eu sempre queria casar, ter uma família. Isso já tinha 30 anos, não tinha me casado, não tinha nada. Profissionalmente, eu tinha saído da TV e tinha começado a estudar para concurso. E foi quando eu entendi, parei para pensar e falei: o que está acontecendo com a minha vida? Tem alguma coisa errada. Cadê aquela promessa que tinham me falado de que eu poderia ser tudo, de que eu não precisaria de marido, de filho, de nada? Cadê? Não funcionava. E aí foi quando eu comecei o meu processo de conversão, comecei a estudar. E, Felipe, de fato, eu falo para vocês, não fiquem com dúvidas, estudem, pesquisem, entendam o seu papel. Primeiro porque, assim, se eu não entender o papel da mulher, eu nem posso viver o meu, nem posso orientar o homem, no caso, meu marido, para viver o dele. Vai ser tudo à toa? Como as pessoas passam anos na faculdade, no mestrado, no doutorado, né? E acham que para se relacionar é de todo jeito. E, de fato, não é. E aí foi isso. Enfim, aos 30... Eu vivi uma espera de 9 anos, e aí onde eu fui parar na internet, onde começou esse meu trabalho como mentora de mulheres, que também não existia. Não passei no concurso público, abri um ateliê de textos. Eu estou resumindo porque a história é muito comprida, né? São anos. E abri um ateliê de textos, depois vi que tinha um chamado maior para ajudar mulheres, e aí foi quando eu conheci o meu esposo na academia. Enfim, eu falo bem que ele estava afastado da igreja, fazia 5 anos que ele não pisava numa missa, mas eu era de missa diária, confissão semanal,
E aí, aos poucos, eu fui trazendo ele de volta para a casa de Deus, né? E hoje a gente vive uma vida santa no nosso lar, com todas as nossas misérias, mas, enfim, dando tudo que nós temos a Deus para santificar a nossa casa e iluminar outras famílias. E aí, nasceu esse projeto como mentora de mulheres, e na internet eu acompanho de perto algumas mulheres que chegaram, né, que vivem esse processo de evolução, de retorno à sua essência, de entender quem são elas. Elas sabem, foi feito o processo de cura, como que elas atuam. E aí é isso. Fui mãe aos 40, né? Tereza nasceu na sala de casa, minha filha, num parto a jato, muito rápido, assim, por uma grande providência de Deus. Estava eu, meu marido, a nossa doula e a imagem da Sagrada Família na frente, exatamente onde ela nasceu. Depois engravidei de Tomás, né? Como vocês sabem. E Nosso Senhor levou Tomás, porque assim, desde toda a eternidade, sabia que a vida dele seria uma vida breve, mas uma vida extremamente fecunda. E é isso. Estou aqui, né? Tentei resumir um pouco de quem sou eu. Falo com propriedade de causa porque já estive de um lado, hoje estou em outro lado. Vivo com plenitude, compreendo, Felipe, o porquê de muito sofrimento e porque você, de repente, está sofrendo em casa. Então, hoje, quem sabe aqui, você vai descobrir muitas luzes para deixar a sua vida mais leve e melhor, o seu casamento, como de fato você nasceu para ser. Deus te fez para viver um casamento feliz, santo e leve, e não algo pesado, carrancudo, difícil, não. Às vezes falta um ajuste de entendimento, de olhar ou de alguma outra coisa. Quando a gente senta, que a mulher traz a vida dela, Felipe, com pequenos ajustes, ela muda de vida. É um negócio impressionante. Eu não tenho dúvida. É porque hoje a gente vive um dilema muito grande, que é aquilo que a sociedade tem para propor para cada um de nós e de um modo muito específico para as mulheres, e às vezes até distorcendo o papel da mulher no mundo, enfim. A igreja, inclusive, reconhece e valoriza muito o papel das mulheres em diversas funções. Mas na tua visão, Candeias, quais são as principais contribuições que as mulheres dão na evangelização e na vida pastoral? E eu faço essa pergunta, inclusive, trazendo esse paralelo com o mundo a partir da tua própria história. Porque, para muitas pessoas, o papel que a mulher cumpre, e aí eu me refiro com o olhar da igreja, com o olhar de Deus, é bem diferente daquele papel que a sociedade quer estabelecer para as mulheres, né? Inclusive, existem muitas passagens bíblicas que, com o olhar do mundo, é extremamente contraditório. Mas traz para a gente, e aí vamos focar nesse momento, nesse papel da igreja, traz para a gente essa realidade da mulher dentro da igreja. Que papel ela cumpre ali nas suas ações evangelizadoras, pastorais? Como é que a igreja enxerga a mulher hoje? Felipe, eu acho muito engraçado, porque muitas pessoas falam, né? Ah, mas a mulher não é vista, mas a mulher precisa e tal. Gente, Jesus, ele sempre elevou a natureza feminina. Começar da mãe dele, de Maria. É aquela palavra, né? Enfim, ele sempre trouxe como palavra. A hemorroísa que ele curou foi uma mulher. A sogra de Pedro, que depois começou a servir, tá tudo lá, mas ninguém nos explicou e nós não conseguimos compreender. O papel da mulher na evangelização, Felipe, ele começa dentro da sua casa. E aqui eu quero trazer quero fazer um exemplo para você, né? Quem não conhece, né, uma mulher que às vezes ela, por falta de um pouco de equilíbrio, né, ela está muito na igreja, muito fora de casa e os filhos estão longe da igreja. Com certeza vocês conhecem alguma coisa do tipo. Acontece demais. Isso na religião católica, que é a nossa fé, nos nossos irmãos protestantes também. Quantos filhos de pastores não estão afastados? Quantos filhos nossos? O porquê? Porque a mulher, ela está saindo um pouco do seu papel fundamental, que são aqueles primeiros que Deus a confia. Se você perceber, Felipe, na Bíblia, Jesus fala de maneira particular, e ali nós temos, quando Nossa Senhora apresentou Jesus no templo, que é Nossa Senhora das Candeias, inclusive, né, tinha aquela viúva, as viúvas, as solteiras. Há um papel específico e há um papel que atrai mais as mulheres que têm mais tempo. As mulheres que têm um chamado, que têm uma casa, o primeiro olhar delas deve ser dentro da família, porque se elas não evangelizarem os seus, ela não evangeliza mais ninguém. Isso acaba por virar algo seco, algo que não produz frutos. E aí nós vemos no presente e nós vemos no futuro. Eu sei que há muitas realidades, né? E aqui eu só estou querendo que as mulheres reflitam. Você cumpre, de fato, o seu papel dentro da sua casa, o seu lar iluminado por você? Ou você, na igreja, é uma que fala com todo mundo, que, sei lá, né? É aquela que faz tudo e dentro de casa os seus filhos não lhe reconhecem?
Aí, assim, Felipe, eu sou assim, viu? Eu preciso fazer as mulheres questionarem porque, de fato, eu vim ao mundo para falar. Porque, senão, quando chegar diante de Deus, Deus não vai perguntar por aqueles que você evangelizou lá fora. Primeiro, ele vai perguntar por aquelas almas que ele te deu dentro de casa. Os teus filhos e o teu marido. Onde eles estão? Eles estão aqui, você está entregando eles para Deus? Ou você está entendendo, não, mas eu preciso primeiro evangelizar. Com tudo isso organizado, Felipe, sim, ela vai cumprir aquele papel evangelizando fora da igreja, veja, dentro da igreja, fora de casa, mas veja, aqueles ali estando com Deus. Entende? Assim, isso é um assunto delicado. Eu sei que esse é um assunto delicado, mas assim, aqui eu estou tendo voz e eu preciso deixar isso muito claro. Porque um dia, diante de Deus, os primeiros que Deus vai te perguntar, mulher, são os teus. O teu marido e os teus filhos. Muitas vezes o teu casamento está acabado e você está lá no altar da igreja, mas o primeiro altar é a cama com o teu marido que tu está falhando. Perfeito. Eu diria, e acho que não é, me permita dizer que não é delicado, acho que você está cobertíssima de razão. São muitos os ministérios que Deus nos confia, e de um modo muito especial as mulheres, mas o mais importante e o maior ministério é a família. Deus se faz presente na família. É um grande mistério a própria existência do nosso Senhor, quando quis ele, cumprindo a legalidade, vir no seio de uma família, a partir de uma mulher, ter um pai, enfim. Isso está muito representado na história e na presença do nosso Senhor na nossa vida. Então, primeiro ministério, eu diria de um modo muito especial para as mulheres, mas para nós, homens também. Às vezes a gente negligencia muito a relação com a esposa, a relação com os filhos e confia até de forma demasiada para que as mulheres cumpram esse papel. Você traz, de certa forma, esse protagonismo feminino, mostrando, inclusive, que esse direcionamento da família cabe, porque vocês são bem mais inteligentes e sábias e etc. E a própria palavra diz que uma mulher sábia edifica sua casa, porque vocês têm essa capacidade de nos levar a viver essa experiência, de levar o filho a viver essa experiência, porque vocês agem de um modo diferente, porque tem um olhar maternal, o olhar de esposa, claro, mas eu me refiro ao olhar maternal do cuidado, do carinho, da acolhida, do sentido de dizer assim, aquele é o momento. Então isso aí é importantíssimo e é fundamental. Eu vejo também que o Papa Francisco ele tem falado bastante sobre esse processo de valorização das mulheres, né, dentro da igreja principalmente. Você tem percebido de algum modo, Candeias, uma mudança concreta nesse sentido ou ainda há um longo caminho a percorrer? A gente percebe que hoje, na sua formação, num contexto geral, a igreja é composta por muito mais mulheres do que homens, né? Mas o lugar do destaque, o posicionamento da mulher dentro da igreja, você vê que depois do Papa Francisco isso tem tomado um direcionamento ou continua a mesma coisa? Vou lembrar, vou para a palavra, né? Vamos para a palavra, que a palavra, como eu digo, ela tem resposta para tudo na nossa vida. Tem, teve e sempre terá, sempre existirá. Quando Jesus ele curou ali a sogra de Pedro, o que aconteceu logo depois? Ela pôs-se a servir. Né? O que Nossa Senhora fez em sua vida inteira, se não foi servir? Então, assim, esse protagonismo, Felipe, que eu trago aqui, que eu vivo, ele passa pelo serviço, muito mais do que por eu estar à frente. Por exemplo, hoje há esse questionamento aí de mulheres estarem no altar, serem, né, enfim, sacerdotes, enfim. Jesus não instituiu isso. E nós precisamos ter muito cuidado. Eu e você que está em casa, para a gente não ser pagã. E um dia Deus, isso não está na palavra, veja, se Jesus quisesse instituir isso, a primeira que ele faria era com a mãe dele. Não tem lógica. Então, assim, isso aí é uma coisa que nós precisamos parar e raciocinar só um pouquinho, né? De fato, e Jesus deixou isso claro, Nossa Senhora estava sempre rezando, estava sempre servindo. Então, o que aconteceu, Felipe, ao longo dos séculos? Assim, como posso dizer, criou-se uma disputa entre homem e mulher. Eu falo muito disso na mentoria, porque automaticamente, você mulher, você que está em casa, você homem também, você que se é casado ou se namora, você vai conseguir identificar isso que eu vou falar para você. Há sempre aquela questão de eu trabalho mais, você trabalha mais, você faz mais, eu faço menos, você paga mais, não, eu tenho que pagar. Quando, na verdade, nós, mulheres e os homens, nós somos completamente diferentes. Não há direitos iguais se nós somos diferentes, Felipe. Não tem lógica.
Veja, olha a sua estatura, olha a minha estatura. Olha para Paulo e olha para mim. Não tem como ter igualdade diante disso, porque Paulo e você, braçalmente, vocês têm mais força do que eu. Então, vocês vão ter um chamado específico, eu tenho um chamado específico, e não tem essa questão de competição ou de quem faz mais ou de quem faz menos. Cada um deve fazer o seu 100% naquilo para o qual ele é chamado. E quando isso acontece, Felipe, não tem competição, não tem briga, não tem problema entre os lares. Quando eu falo, assim, desse protagonismo, você falou sabiamente, assim, né? Muito bonito, eu quero trazer as suas palavras aqui, que a mulher, ela conduz, ela é diferente, porque esse é o papel da mulher. O amor entrou no mundo pela mulher, literalmente, é que eu estou falando de Nossa Senhora. O amor, Jesus, encarnado, feito carne, ele não entrou no mundo por um acaso. Ele entrou no mundo pelo ventre de uma mulher, e se não for por meio da mulher, o amor ele não pode permanecer. E por isso que estão esterilizando o amor, tirando as mulheres dentro de casa, e eu não estou falando para as mulheres ficarem em casa 24 horas, não. Mas onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então, por que você falou que a mulher tem um jeito diferente de olhar para a fé? Porque é uma missão que Deus deu para a gente, Felipe. Se a mulher não instituir a fé dentro do seu lar, não tem fé. Isso é um papel feminino da mulher. Mas por que, Candeias, que eu não sei isso? Por que eu não compreendo? Por que as suas palavras me parecem tão distantes? Porque você e eu fomos levadas a nos afastar da nossa essência. Porque se o demônio tira a mulher dentro de casa, não tem mais família, não tem lar, não tem filho, não tem marido, não tem casamento, não tem mais nada. Então, ele sabe. Por que você é tão atacada? Por que você é tão confundida? Porque muitas vezes você, mulher casada, olha e fala, mas meu Deus, meu marido parece que a vida dele é tão mais leve. Parece que eu trabalho tanto mais. Não, minha querida. Você olha para Cristo, que se doou, que foi por uma cruz até o fim e que serviu. A gente tem que olhar para ele e tem que saber, eu estou seguindo os passos de Cristo ou eu estou querendo viver um cristianismo sem cruz? Então, assim, as mulheres hoje precisam desse ajuste. E aqui eu falo para você, questione-se. Se você está ouvindo esse programa, não é à toa que Deus te trouxe aqui. Você clamou ao Espírito Santo, você já fez o nome do Pai, se você chegou depois da oração inicial que o Felipe fez. Então, Deus, com certeza, ele tem algo para você. Porque um dia eu me senti vazia, pedi a Deus que me iluminasse, e Deus foi iluminando a minha vida, foi abrindo os caminhos assim que eu não sabia que existia. E hoje eu falo para você, Felipe, porque vivo. É possível você viver um casamento leve, bom, um casamento feliz, um casamento duradouro, mesmo com muito trabalho, mesmo com suas cruzes, sabe? Desde que você saiba o que você está fazendo, que você de fato está cumprindo seu papel. Porque veja, mas tem o peso, mas a mulher tem muitas coisas, mas sempre tem essas lamúrias, né? Assim, mulher, não se lamure pela missão que Deus lhe deu. Sabe? Eu vi uma pessoa outro dia falou para mim, parece que o homem trabalha menos. Ela falava para mim, sabe? Parece que a mulher, ela tem que carregar mais coisas. Deus lhe deu algo, Deus lhe aproximou, né? Diz que o amor de mãe é um amor que mais se aproxima ao amor de Deus. Porque é um amor que, de fato, dá a vida. Sabe, Felipe? Então, o seu chamado, a missão, aquilo que Deus tem para você é muito grandioso. E aqui eu falo para solteiras. Você é chamada a gerar a vida, eu falo muito isso, Felipe, dentro e fora do seu ventre. A mulher ela não gera a vida só dentro do ventre. Mas se ela estiver aqui, ela consegue olhar para um rapaz, consegue pensar, ele não está bem. É diferente. Ele está diferente. Você, inclusive, Candeias, até aproveitando o embalo aí, o norte da sua resposta, e eu já tenho visto muita discussão sobre isso também, queria que você se posicionasse, falasse sobre esse ponto de vista. A gente percebe que a humanidade mudou, a sociedade, né, hoje está bem diferente, é difícil, inclusive, para um homem no exercício do seu trabalho conseguir sustentar uma casa, enfim. Mas você, de algum modo, tem percebido que com essa mudança, a inserção da mulher de forma mais intensa, digamos assim, no mercado de trabalho, isso tem trazido algum prejuízo na educação dos filhos? Você acha que tem muita mudança dentro dessa realidade? Porque é uma realidade que a gente não pode fugir dela. A mulher hoje ela se ocupa de muitas coisas, né? E a sociedade termina, inclusive, exigindo que você não seja mais do lar, que você trabalhe e que você tenha o seu dinheiro. Se fala muito assim, né? O dinheiro é seu, como se não existisse ali uma só carne. Não, mas que você tenha o seu dinheiro, a sua liberdade para fazer as suas coisas, enfim. Você acha que, de algum modo, isso, ao longo desse tempo, trouxe algum prejuízo na educação dos filhos? Como é que você enxerga essa questão?
Vou começar a responder. Você falou, né? É o seu dinheiro. Você pensa, né? O seu dinheiro é o meu dinheiro. São as suas vontades, é a sua liberdade, é o seu tempo. Então você não deve estar casada. Porque não existe mais seu dinheiro, meu dinheiro. Quem casa viram uma só carne, como o Felipe falou sabiamente, né? Vocês dividem o corpo, mas não dividem o bolso. Isso é um pecado gravíssimo, Felipe. E é por causa desse pecado que muitas mulheres, muitas famílias não vivem a felicidade que Deus as fez para viver. Porque falta viverem o casamento, o sacramento em plenitude. Você entende? Então, assim, eu falo isso para você. Mas, meu Deus do céu, eu tenho que ter o meu dinheiro. Lá em casa não tem meu dinheiro, seu dinheiro. Tem o nosso dinheiro. Inclusive, eu trouxe isso para o meu marido. Porque na cabeça dele não existia. E sempre que ele fala, você vai, não, a empresa é nossa. Não existem dois. Deus nos fez um lá no dia 21 de janeiro de 2023. Então, a partir daquele dia, não tem mais divisão, Felipe. Não tem a minha vontade, não tem a sua vontade. Tem aquilo que é melhor para a nossa família. E se eu não pensar assim, eu não tenho como ser bem casado, Felipe. Isso é uma coisa, certo? Com esse protagonismo da sociedade, da mulher, é isso que eu falo, assim, que criou-se essa competição. E a mulher tem que fazer muitas coisas e com certeza você que está em casa, que nos ouve, tem que fazer diversas coisas. E, meu Deus, será que eu vou dar conta? Veja, você tem um limite. Alguma coisa vai sair perdendo, porque você não consegue ser, de fato, talvez, a diretora de uma grande empresa, cuidar do seu lar, cuidar dos filhos. Alguém vai sair perdendo. Você tem que saber quais são as prioridades. O que importa, você entende, Felipe? Porque muitas vezes, aqui trazendo de uma forma concreta, muitas vezes o salário do marido não é suficiente, certo? Há muitas mulheres que escolhem sair de casa para trabalhar porque elas foram instruídas, elas foram educadas a não dependa do seu marido. Seu trabalho é o seu marido. Enfim, por causa também de vários péssimos casamentos, não é verdade? Que existiam antigamente e, de fato, enfim... Essa era a educação. Mas, assim, aí me diga você em casa, assim, uma mulher que ela trabalha, fica 10, 11, 12 horas fora de casa. Aí eu levo esse questionamento para você que está em casa nos ouvindo. Que ela, por mais que ela tenha ajuda em casa, ela vai chegar em casa, vai precisar fazer um jantar. O que vai sobrar para o filho? Eu não vou responder, vou deixar vocês responderem. O que sobra para uma criança? A falta de paciência, o esgotamento da mãe. Então, assim, nós estamos aqui nessa terra para quê, Felipe? Para um dia ganhar o céu. Todos nós. Deus não vai perguntar quantos pós eu fiz, mesmo tendo, quantos concursos eu passei. Deus não vai me perguntar nada disso ao fim da minha existência. Deus vai me perguntar o quanto eu amei e o que eu fiz das almas que Ele me confiou. Obviamente, eu estou no mundo e eu preciso viver com responsabilidade e compreender. Então, hoje, por exemplo, Felipe... tem muitos trabalhos de forma onde a mulher não precisa se ausentar o dia todo. Eu trabalho na internet em casa. Eu ajudo as mulheres a enxergarem essa via de trabalho. Porque, de fato, às vezes o salário do marido não é suficiente. Para muita gente é. Respondendo a sua pergunta agora, fiz esse adendo inteiro, né? Depois de tudo isso, assim, de toda essa questão profissional da mulher, eu acredito sim que houve muito prejuízo nos filhos e basta você olhar os filhos. Entendi. Você que está em casa, você olha para a sua vida, você olha para os seus filhos da sua irmã. É muito simples você responder essa pergunta. Olhe ao redor e veja como estão esses adolescentes, Felipe. Que vida eles têm. Exato. Porque, assim, veja, o pai, a gente precisa entender algumas coisas. O papel da mulher é cuidar. De fato, a mulher ela tem esse dom. O meu marido troca fralda, meu marido ficou com Tereza em casa para que eu pudesse estar aqui. Ela está gripada, até trazer ela. Mas ela está gripada, mas ele às vezes coloca o bode de um jeito errado. É verdade. Não é verdade? Mas veja, ele faz do jeito dele. Ele não faz como eu. Mas eu também não posso tirar dele a oportunidade de fazer. Porque muitas mulheres aqui, faço outra adendo, mas já concluo a resposta. Você vive sobrecarregada, minha santa. Sabe por quê? Porque você não quer que o marido faça do jeito dele. Então você não quer que ele estenda uma roupa do jeito dele. Você não quer que ele ponha um prato, que ele sirva uma mesa posta do jeito dele. Então você vai fazendo do seu jeito, sobrecarregando a sua vida, comprometendo seu casamento, e você vai anulando a vida do seu marido. Então isso acaba com qualquer casamento, Felipe. Isso é uma coisa que, inclusive, pode estar acabando com o casamento de você que está nos ouvindo em casa. Que é um problema. Mas isso, de fato, esconde o quê, Felipe? Esconde uma soberba muito grande, um egoísmo muito grande da mulher. Sabe? Enfim, isso é só um adendo que eu achei muito necessário falar aqui. E voltando, né?
houve um prejuízo, sim, com os filhos, e nós precisamos reordenar a rota da nossa vida, nós mulheres e homens também. E se você, de fato, está ouvindo aqui, converse com sua esposa. Faça uma meditação sobre a sua família, porque, veja, nós podemos sempre ordenar a rota da nossa vida, né, e ir para frente. Reordenar, mudar o nosso GPS e entender, eu estou sendo o marido, a mulher que Deus me fez para ser. Quando eu falo, Felipe, que pronto, que eu não sei se vocês sabem, Felipe não sabe, mas enfim, quem me acompanha no Instagram já sabe, meu marido não sabia de nada. Eu falo muito sobre você construir um homem para viver com você, porque de fato nós mulheres temos essa missão. Porque às vezes o homem não recebeu referência. Dentro de casa o casamento não funcionou, nos amigos o casamento foi um desastre. E como que esse homem vai aprender a ser um bom marido se não for por meio de mim, Felipe? Se não for por meio de você, mulher que está em casa. Ah, mas naturalmente ele tem que saber. Não, minha querida, ele não tem que saber. Você tem que orientar. Mas você só é capaz de orientar se você estiver instalada no seu papel, resgatada a sua essência e vivendo como você nasceu para viver. Se não for possível, você vai viver um casamento de... Muitos cristãos vivem casamentos terríveis, Felipe. Por falta de muitos ajustes, porque eles não sabem. Porque não é só rezar. Veja, eu passei 9 anos esperando. Eu vivi uma espera de 9 anos. Felipe, 9 anos passando assim, passa rápido, né? Eu já passei. Eu não estou mais lá. Mas assim, 9 anos é uma vida. Imagine uma criança de 9 anos. Quase um adolescente. É um menino grande já. Eu vivi uma espera de 9 anos, onde eu não me envolvi com ninguém, não me relacionei com ninguém, rezava bastante. Nos primeiros anos eu achava que era só rezar, Felipe. Até que eu entendi que eu precisava fazer um caminho de retorno na minha essência, que eu precisava aprender a me posicionar, a me comunicar, a entender que se eu queria chegar naquele caminho tal, eu precisava percorrer um caminho. Não é automático. Né? Se relacionar não é automático. Um bom relacionamento, um casamento duradouro, um casamento em Cristo, veja, não é só rezar. Eu e você conhecemos muitos casais que nasceram na igreja, que participavam de ministério e hoje estão separados. Eu tenho certeza que eu conheço. Ah, claro. Tem gente que diz, fulaninho fez o SCC e separou, não teve um encontro com Cristo. Aqui, às vezes, a gente não tem a percepção da ação de Deus nas nossas vidas. A gente serve a um Deus que age no sobrenatural. O natural, ele deixa que a gente realize. Então, a oração ela é fundamental, ela impulsiona cada um de nós a caminhar, mas é preciso que cada um faça a sua parte. Esse natural. Me permita, por favor, lhe interromper. Sim. Esse natural, veja, Deus, veja, Deus, ele deu a graça do sacramento, o sacramento do matrimônio é o mais completo, é o maior de todos os sacramentos. É por ele que um sacerdote nasce. Vejam a potência do poder e da grandiosidade do sacramento do matrimônio. Se não tem o sacramento do matrimônio, nós não temos sacerdotes, Felipe. E aí, o que acontece? Deus, ele vai agir sempre, mas nós estamos agindo? O natural está sendo feito? Muitas vezes não. Verdade. E muitas vezes por falta de conhecimento. Aqui eu não tô, você está entendendo assim? Estou deixando claro como para mim foi obscuro por muito tempo. Eu achava que era automático. Não, mas é automático. Você reza, você vai na igreja, eu falo para as mulheres solteiras, não é só rezar. Porque, de fato, eu rezei por muitos anos e ficou do mesmo jeito. Se eu tivesse continuado só rezando, ainda estava lá. Pois é, o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Exatamente. Esse é o nosso programa Fala Povo de Deus, a sua catequese semanal que aproxima você do conhecimento da doutrina da Igreja Católica. Como era bom e importante que as virtudes que brotam do coração de Maria pudesse inundar o coração de todas as mulheres nesse dia. Ave cheia de graça, bendita sejas, mãe, te amo com amor eterno, singelo de coração. Quero então colocar minha vida em tuas mãos, sentir que podes ninar-me, mãezinha, com tua proteção. Eu quero deixar que o teu plano em mim possa realizar sem limitações, e quero tentar, sem porém saber, ser um pouquinho do que tu és. Eu quero deixar que o teu Simbora, povo de Deus, que Nossa Senhora possa te cobrir com o seu manto sagrado, envolver a tua família, a tua história,
teus projetos, teus sonhos. Aí já vou para a interação, mandando um abraço aqui para Jaime Rodrigues, diz bom dia, feliz dia da mulher, amáveis radialistas da evangelização. Olha para aí, ó, radialistas da evangelização. Deus te abençoe, meu irmão. Luzinete lá de Muribeca também conosco. Maria Gorete diz bom dia, Gabriel, todos da Rádio Olinda, feliz sábado, feliz dia das mulheres. A todas as mulheres da Rádio Olinda, saúde, amor, prosperidade. Ela manda aqui a bênção de Deus. Dida, lá do Arruda, diz bom dia, Felipe, povo de Deus, parabéns, parabéns para todas as mulheres. Maria Caetano também conosco. Roseli Nascimento, do sítio Fragoso, também ouvindo a Rádio Olinda. Severina Martins, lá de Joana Bezerra, conosco. Marilene de Igaraçu, diz Felipe, para mim o dia de hoje é muito importante, mas para minha avó Maria é muito mais, porque o presente mais importante ela recebeu e deu à luz a meu tio Antônio. Canta parabéns para o meu tio Antônio, Felipe. Muito obrigada. Deus conosco sempre. Beijo. Deus abençoe. Parabéns, Antônio. Deus te abençoe e te faça feliz, meu irmão. Kleber é técnico aqui conosco. Maria Dalva, lá de São José, também está conosco. Jaqueline, de Boa Viagem, também mandando aqui um abraço. Damiana Ribeiro, lá do Cordeiro. Hoje vai ter um evento, Paulo Brito, lá nos Torrões. Eu acho que é o povo do Colo de Deus. Santa Missa seguida de adoração, hoje às 16 horas. Diz que vai ter barraca lá, quermesse, lanche. Paróquia de Santo Antônio, Padre Rui. Quero mandar um abraço aqui para Rogério e para os nossos irmãos. Vai ter lá o missionário Hugo Santos, que é fundador da comunidade Samaria e também do Carisma Colo de Deus. Vai ser um tempo de bênção hoje. Todo mundo convidado para a paróquia de Santo Antônio, lá nos Torrões. Rogério, meu irmão, um abraço, Deus te abençoe. Ana Cláudia, aqui de Casa Amarela, diz bom dia, Felipe. Hoje o programa tá uma bênção por causa de você, viu, Candeias? Deus abençoe. Por sua causa. Margarete, lá da Caxangá, também conosco. Brandinha, lá da Paraíba, assistindo, ouvindo o programa Fala Povo de Deus. Um abraço para Nonato Brandão, Maria de Fátima Albuquerque, diz: eita, que programa abençoado. Graças a Deus, Maria de Fátima. Deus te abençoe. Michele Barros de Torrões diz: bom dia, parabéns a todas as mulheres. Paulo de Cosme Damião também na escuta. Orlando de Camaragibe também mandando os parabéns. Um abraço forte aí para todo mundo. Felipe, bom dia, o programa de hoje está perfeito. Candeias, com muitas palavras plenas. Quero também testemunhar que há 15 dias falei com vocês no momento do programa, que foi sobre como educar os filhos, e pedi oração para os meus esposos. Tinha botado o meu filho adotivo para fora, e aí o palestrante do dia falou, essa não poderia ser a atitude, mas sim a procura de um psicólogo. Enfim, aqui ela retrata as dificuldades dela. É importante também, né, Candeias, as pessoas terem essa consciência de que em alguns momentos precisa buscar ajuda, como você bem colocou. Não dá para depender só da oração. A oração ela é fundamental, impulsiona as nossas vidas, mas a gente tem que ter a sabedoria de perceber também quando é chegado o momento de buscar ajuda, né? Tem, Felipe, porque muitas vezes, o que acontece? A oração ela vai também de acordo com aquilo que eu conheço. Então, por exemplo, eu não sei lidar com uma situação, eu preciso buscar ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, de alguém mais velho que possa me orientar para onde eu vou, sabe? Porque não dá para carregar tudo sozinho, Felipe. Veja, nós somos humanas, temos um limite, inclusive para salvar o casamento, né? Pois é. Para que ordene essas coisas. Importante essa consideração. Bibi Gomes, lá do Arruda, diz bom dia, que catequese maravilhosa, parabéns. Marliette, lá de Areias também, programa abençoado, que catequese maravilhosa. Lenilda, lá de Passarinho, diz bom dia, Felipe Candeias, parabéns a todas as mulheres. Amara Angelita também conosco, Zé Lemos também mandando um abraço, enfim. Muita gente fazendo contato, muita gente interagindo, Candeias. É claro que falar sobre as mulheres é sempre um tema um tanto quanto polêmico, causa polêmica, porque quando a gente fala das mulheres segundo o olhar de Deus, com o olhar daquilo que a palavra nos revela, daquilo que o catecismo nos traz, é uma realidade. E quando a gente fala das mulheres com o olhar do mundo, a realidade é completamente diferente. Mas nós estamos no mundo para viver as coisas do mundo, não podemos colocar as coisas do mundo acima das coisas de Deus, e muita gente não compreende isso. Então, por isso que eu quero te fazer essa pergunta polêmica, mas preciso fazer no dia de hoje, que é sobre a questão da ordenação de mulheres.
Eu me refiro ao sacerdócio, né? Uma mulher ser diaconisa, ser sacerdotisa, enfim. É um tema muito polêmico na igreja. Você acredita, olhando, obviamente, a doutrina, o magistério da igreja, a própria palavra, você acredita que há espaço para que haja esse debate dentro da tradição católica ou já é um tema encerrado? Felipe, eu acredito que se Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, quisesse instituir mulheres como sacerdotisas, ele teria feito. Assim, para mim é muito claro, ele teria com certeza colocado a mãe dele. Então, assim, que tipo de cristãos nós estamos querendo ser? Será que esse pensamento já não é um pensamento que traz a mulher sob o olhar da sociedade para dentro da igreja? Como eu gosto de falar, né? Vamos para a palavra. Onde estavam as mulheres? Sara, você começou falando sobre várias mulheres. A sogra de Pedro, onde estavam as mulheres? Elas estavam servindo com seus dons, com seus recursos. Jesus tinha muitas mulheres ao redor deles. E elas estavam ali servindo. Mas quem eram os discípulos? Aqueles que ele escolheu eram os homens. Então, eu acredito que esse assunto é um assunto encerrado, respondendo sobre a minha opinião e sobre aquilo que acredita o magistério da igreja. Felipe, nós não podemos mudar a igreja. Não posso criar uma outra igreja. A igreja católica, ela existe há mais de 2000 anos, ela sobrevive esse tempo todo porque é a igreja de Cristo. Porque não é a igreja do Felipe, da Candeias, do Paulo, de ninguém. Então, trazer a minha opinião, muitas vezes, é comprometer o meu cristianismo. É trazer as ideologias que estão em mim, é trazer aquilo que de erro está em mim, meu egoísmo, meus pensamentos pequenos, que, veja, não devem ser feitos, não devem ser tragos. A igreja precisa que eu viva a minha vocação bem feita e plena. Não precisa que eu traga muitas vezes a minha opinião. Essa é a questão, Felipe. Eu acredito que esse é um assunto encerrado, acredito que não tenho que discutir, porque Jesus deixou muito claro o que ele queria. Está escrito, está na palavra, está no catecismo da Igreja Católica. Sabe? Então, essa mudança aí, eu quero perguntar para você que tem esse pensamento, você acha que, de fato, se Jesus não quisesse instituir isso, ele não já teria feito? Porque ele tinha muitas mulheres, ele tinha mais mulheres do que homens ao redor dele. E vale salientar que isso não é uma visão sua. Não. O que você está trazendo aqui é pura catequese, é o que diz a palavra, é o que diz o catecismo. Porque por muitas vezes a gente vai pregar ou a gente vai falar sobre a palavra e é importante que as pessoas entendam, reconheçam essa aceitação de que a gente não está ali levando uma opinião, a gente está estabelecendo o que diz a palavra, o catecismo, enfim. Então é importante essa consideração. E aí, Candeias, a gente está se dirigindo por 10 últimos minutos aí do programa, eu queria que você falasse um pouco sobre o papel da mulher no matrimônio, no casamento. Muitas pessoas, especialmente mulheres, estão ouvindo agora o programa e queriam saber o que fazer para salvar seu casamento, para ter um casamento feliz ou para manter o casamento feliz. Que tipo de comportamento precisa ter? O que é que ela pode fazer do ponto de vista do seu cotidiano? De que forma ela pode contribuir mais com a educação do filho, na relação com o marido? O que é que você pode deixar de recado aqui, de orientação para essas mulheres, Candeias? Quero que você, em casa, reflita sobre o seu casamento, né? Você, de fato, acredita que pode melhorar o seu casamento? Você, de fato, acredita que ou vive em plenitude o casamento que você deseja viver? Essa é a primeira coisa. Sabe, Felipe, há um aprendizado algo que eu aprendi que mudou a minha vida para sempre, né? Eu preciso olhar o meu esposo e enxergar a face de Cristo. Eu não era nem casada quando eu aprendi isso. Então, se eu sou casada e eu não consigo enxergar o meu esposo como a face de Cristo, eu vou acabar tratando ele conforme as minhas emoções. Então, se eu estou triste, eu vou tratar ele com tristeza. Se eu estou com felicidade... E o que acontece com o homem, Felipe? Por que isso é tão importante? Porque o homem, ele reage. Sim. O homem, ele acaba reagindo às nossas atitudes, às atitudes da mulher. Então, como fazer para, de fato, você transformar a sua vida? Se você é casada, se você namora e caminha para um casamento, ou se você é solteira, né, e quer viver um bom relacionamento, a primeira coisa é cuidar de você. Você que está em casa, muitas vezes cuida do trabalho, da casa, de tantas coisas e não olha para você, Felipe, não tem tempo para você. Então, você é templo do Espírito Santo. Não falo aqui por vaidade, mas falo para você, de fato, olhar para você, cuidar de você para que você possa cuidar dos seus. Então, se arrume. Fique bela, mas Candeias, eu trabalho em casa, eu também. Todos os dias eu me arrumo.
casa. Eu quero que o meu marido... Eu tenho algo comigo que é muito forte, Felipe. Assim, uma vez eu falei para meu marido, ele disse que eu me arrumava muito. Você se arruma muito, eu falei para ele. Eu quero que quando você estiver na rua, que alguma mulher olhe para você com segundas intenções, você lembre que tem uma mulher em casa, você não precisa de nada mais. Então, a beleza, de acordo com o livro O Privilégio de Ser Mulher, que agora me fugiu o nome da autora, Alice Voelan, ela fala que a beleza, ela auxilia a missão da mulher. Então, a beleza, ela é um dom. O homem, o seu marido, ele tem necessidade da sua beleza. É uma necessidade vital para ele. Sabe, Felipe? Então, se arrumar é uma coisa simples, que você vai estar cuidando da sua autoestima, melhorando a sua vida, diminuindo sua ansiedade, tratando sua depressão e se arrumando, Felipe. Passando um batom, um pó, vestindo uma roupinha que você pode sair de casa. Como que eu sei, Candeza, a roupa que eu posso sair de casa? Uma roupa que se alguém tocar a campanha, você pode descer. Essa é a roupa que você deve ficar na sua casa. Porque você se arruma para ir num restaurante, você se arruma para ir a algum lugar e a sua casa não merece que você esteja pronta. Primeira coisa. Segunda coisa, estabeleça tempo para o seu casamento, para o seu marido. Sabe, Felipe, às vezes a gente trabalha tanto, né? Trabalha fora, trabalha dentro de casa. Eu tenho muitos projetos, tenho muita coisa, graças a Deus. Nós temos um bebê em casa, mas toda sexta-feira à noite, chovendo ou fazendo sol, é o meu momento com o meu marido. Ou eu cozinho alguma coisa, ou eu peço alguma coisa. Se eu não continuar regando o amor da nossa casa, ele não vai existir. Vai chegar a hora que não vai existir mais. E muitos casamentos, eles acabam por negligência ali dos dois. Eu falo muito para a mulher porque, como eu disse no início do programa, eu vou trazer para cá agora a importância, né? O amor entrou no mundo pela mulher e é por meio da mulher que ele deseja permanecer. Então, dificilmente o homem vai ter essa iniciativa porque não é dele. Mas você pode, aí, ter um minutinho com seu marido, chovendo ou fazendo sol, se arrume, peça um sushi, alguma coisa que vocês gostem, faça uma massinha rápida, sente, lá em casa a gente dança, Felipe. A gente dança, a gente cozinha, a gente toma vinho toda sexta-feira, a gente se curte. Eu nem sempre posso sair de casa. Muita gente fala, mas eu não posso sair de casa. Nem eu. Nós temos um bebê pequeno, a gente não tem rede de apoio em casa. Eu, meu marido e minha bebê. Ela dorme cedo e eu vou curtir com meu marido dentro da sala da minha casa, que é onde eu posso. Isso não me impede de ser feliz, Felipe. Veja, não é um lugar que faz você feliz, é o seu coração e o seu movimento. Isso é outra coisa. É algo também que você pode trazer para sua casa, né? É olhar como você tem sido. Mas, Candeias, você fala muito de você. Claro, se eu quero mudar o mundo, eu preciso mudar a mim mesma, Felipe. Veja, a minha vida mudou quando eu comecei a mudar. A minha vida inteira mudou. Inclusive, eu tenho um casamento que eu sempre desejei ter, que eu sempre sonhei em ter, porque a mudança começou na minha vida. Se eu tivesse esperado meu marido mudar, eu estava esperando até hoje. Começou comigo e ele mudou. E ele fala, tudo que eu tenho, tudo que eu vivo, eu aprendi com ela. Ele fala isso para qualquer pessoa. Então, assim, eu não trouxe meu marido para a igreja colocando uma faca no pescoço dele, sendo grosseira, passando os pecados na cara dele. Não, eu trouxe meu marido para a igreja, amando ele como Cristo amou a igreja. Então, assim, parece que é pesado, parece que é difícil, mas não é. Se está parecendo pesado, se está parecendo difícil, talvez a sua mente esteja muito ainda cheia de um imaginário com coisas indevidas, sabe, Felipe? E aí fica tudo mais pesado. Veja, Deus fez você, Deus fez a mim. Aqueles que Deus chamar o sacramento da vocação é um sacramento que nos confere um casamento bom, leve. Tá aí, São Luís e Santa Zélia. Você conhece, Felipe? Os pais de Santa Terezinha. Sim. Eram ricos. Tinham ajuda em casa. Eram altamente apaixonados. Eu era muito viciada nas cartas deles quando tinha um ateliê de textos e eu fazia coleção de São Luís e Santa Zélia. E, assim, eles eram muito apaixonados, Felipe. Mas a gente tem que casar por causa de dinheiro, por causa disso. Não, você tem que casar primeiro amando o outro, porque você só se sacrifica por quem você ama. E aí já vou partindo para encerrar a minha frase, né? Falando algo que é muito lindo, Felipe. Muito curto, mas muito profundo, que é para você mastigar. O casamento é o caminho mais rápido e mais fácil para você chegar no céu. Sabe por quê, Felipe? Porque você se sacrifica por quem você ama. Maravilha. Veja, eu não estou aqui me sacrificando por quem eu não amo. Eu me sacrifico por quem eu amo. Então, não tem caminho mais rápido, porque o céu, a vida de santidade, ela exige sacrifício. Foi isso que Deus fez. Eu não posso chegar no céu sem sacrifício. Ninguém chegará lá sem sacrifício. Não, e se um casamento feliz, a prerrogativa é essa. Se a gente entende e vive o sacramento com aquele propósito de fazer o outro feliz, inevitavelmente o teu casamento vai ser feliz. A grande dificuldade é que as pessoas buscam a sua felicidade em detrimento da felicidade do seu cônjuge. Então é um dom de serviço. Quem busca o sacramento do matrimônio tem que ter um entendimento de que casou-se para fazer o outro feliz. Candeias,
Bate bola, jogo rápido, pergunta objetiva, resposta objetiva. A gente sempre tem no finzinho do programa. Você acredita que a mulher consegue equilibrar a sua vida pessoal, profissional e também espiritual sem se sobrecarregar? Acredito que sim, se ela conseguir delegar. Assim, se ela conseguir fazer as coisas com equilíbrio. Não dá para ela, por exemplo, ter um trabalho de 10 horas, 12 horas, 8 horas, cuidar da casa sozinha, né? Enfim, ainda rezar 2 horas. Ela vai ter que... Não vai sobrar tempo, né? Ela só tem 24 horas e precisa dormir ali pelo menos 5, 6. Sabedoria e equilíbrio. Sabedoria, equilíbrio e organizar, né? A ordem, ela é a base para todas as virtudes. Perfeito. Então, sem ordem você não consegue. Com ordem você vai conseguir organizar o seu tempo, que eu falo muito disso no Instagram, né? Multiplicar o seu tempo e vai conseguir sim equilibrar, Felipe. Disciplina, Porque ordem. se Deus lhe deu, aquilo ali Deus lhe dá a graça. A graça é maior que tudo. Pois é. Já teve momentos em que se sentiu que precisava colocar as necessidades dos outros acima das suas próprias? Sim, sempre. Sempre acontece, né? Acontece na nossa casa, assim, pronto, falando sobre ser casada, né? Sobre ser casada não tem necessidade minha, do meu marido, tem a necessidade nossa. Muitas vezes eu preciso olhar para ele, olhar e entender sobre o ponto de vista dele. Senão não dá, Felipe. Pois é. É sim, a resposta é sim. Você se sente realizada no papel que exerce como mulher em suas diferentes missões? Me sinto realizada, sou muito feliz, esperei muitos anos para isso, né? Esperei muitos anos para ser casada, ser bem casada, esperei muitos anos para ter um trabalho que eu visse que de fato ele muda o mundo, e o meu trabalho ele muda o mundo, Felipe, porque se mudar uma família, muda o mundo, né? E também dentro da minha casa como mãe, graças a Deus me sinto realizada. Deus seja louvado, abraçando aqui Cristina de Jardim Paulista, Nailza de Maranguape, abraçando o povo de Deus que interagiu conosco. O tempo passa rápido demais, Candeias. O nosso programa está chegando ao final nesse sábado, mas eu quero agradecer demais a tua presença. Quero te pedir, inclusive, que você deixe aqui seu Instagram. Eu acho que muitas pessoas querem fazer contato contigo, querem conversar contigo, e deixar o Instagram um ponto de partida para que essas mulheres, inclusive, possam, a partir do teu testemunho, crescer no casamento, crescer no trabalho, crescer nessa caminhada em busca da felicidade plena do céu, né? Então deixa o teu contato aí pro povo de Deus. Meu Instagram é Candeias, Candeias igual o bairro de Recife, né? Serpa, com S. Então, Candeias, Serpa. Lá eu falo sobre rotina, feminilidade, relacionamento, sobre fé, sobre como você ordenar a sua vida, porque descobri esse caminho e acredito ser possível viver, Felipe, de forma leve, sabe? Compreendendo que amando Deus aqui na terra, amarei Deus no céu, vivendo aqui a minha pequena igreja na minha casa, sabe? Cumprindo o meu trabalho, ordenando, mas é uma questão de ordem, eu falo muito de ordem. Porque São José Maria Escrivá, só concluindo aqui minha frase, eu quero falar dele, gosto muito dele, ele fala que as potências do ser humano não são 3. Vontade, inteligência e... Esqueci a outra. Vontade, inteligência, ele fala que são 4 e a mais importante é a agenda. E essa é a base para todas. Então, se eu acordo o meu dia como uma mãe de família, como uma mulher que trabalha, que tem muitas coisas para fazer e não sei o que eu preciso fazer, não tenho o meu tempo estabelecido, eu não vou conseguir fazer nada. E aí, por isso, tudo vai se esvaindo, sabe, Felipe? Então, sobre isso, esse é o meu trabalho, né? Eu espero continuar ajudando as mulheres, espero ajudar muitas mulheres a terem, de fato, a vida que elas nasceram para viver, porque eu sei que é para isso que Deus nos chamou. Para te encontrar no Instagram, Candeias Serpa. Candeias Serpa. No YouTube, Maria das Candeias. Pesquise lá, acompanhe, interaja com ela e tenho convicção absoluta que você vai crescer muito do ponto de vista espiritual e da representatividade mesmo da mulher na sociedade. O programa de hoje está chegando ao final. Eu quero agradecer a você que nos deu a alegria da sua audiência. Que Deus te abençoe, te ajude a perseverar. Eu lembro que nós só amamos aquilo que nós conhecemos, como diz o profeta Oséias. Por isso é muito importante que você divulgue o programa Fala Povo de Deus, que tem a missão de tornar a tua fé, a fé do povo de Deus, mais madura, mais equilibrada. Não esqueça de seguir as nossas redes sociais no Instagram, @Fala Povo de Deus Oficial. O nosso canal do YouTube é o @Fala Povo de Deus. O nosso próximo programa já tem um tema muito especial. Nós vamos falar de cura interior e também de perdão. Programa imperdível. Todos nós carregamos aí feridas na nossa vida, mas como encontrar a verdadeira libertação? Perdão é um caminho possível para a cura. Nós vamos refletir sobre tudo isso no sábado que vem, às 8 horas, ao vivo aqui
na Rádio Olinda, a Rádio da Família, com os trabalhos técnicos de Gabriel Correia, a produção de Paulo Brito, a apresentação minha, Felipe Alecrim. Eu te espero semana que vem para mais um programa Fala, Povo de Deus! Deus abençoe, boa semana a todos. Fala, Povo de Deus. Um programa para fortalecer os seus conhecimentos. Fala, Povo de Deus. Santo Ângelos, a sua loja de artigos religiosos. Aqui você encontra imagens, terços, camisas, chaveiros, pulseiras e muito mais. Visite a nossa loja na Praça Professor Barreto Campelo, 1189, no bairro da Torre, bem próximo à Igreja Matriz. Acesse o nosso Instagram, @Loja Santo Ângelos. Loja Santo Ângelos, a nossa missão é promover a sua intimidade com Deus. Bem-vindo, você ouve ZYR 761, Rádio Olinda FM, 105,3, a única emissora católica da região metropolitana, a rádio da sua família. Encontro com Deus, com Padre Damião Silva, na Manhã de Bênçãos, Rádio Olinda. Não há caminhos que Deus não possa ir. Não há caminhos que Deus não possa abrir. Nas noites frias de angústia e aflição, na tempestade